Você pode sentir Jesus aí? Ó. Olha, sinceramente, eu não sei o que eu posso acrescentar mais nesse culto. Por mim, dava como encerrado. Porque o que Deus já falou aqui nesse culto, o que a gente já sentiu, o que a gente já recebeu de Deus aqui, não está no gibi, como dizem. Eu sou grato a Deus, sabe, irmão, por isso? Porque eu costumo dizer o seguinte: Deus não se manifesta em qualquer lugar. Sabe, irmãos? Se você está sentindo Ele aí, é porque Ele está recebendo a sua adoração. É porque chegou até o trono da graça com cheiro suave. E Ele devolveu com essa unção maravilhosa que está permeando sobre as nossas cabeças. Sobre esse lugar, irmãos. E isso é tremendo da parte de Deus, sabe, irmãos? Não queria deixar de falar aqui. Cara, esse ministério, esse louvor, esses moleques subiram o sarrafo, irmão. Subiu muito, irmãos. Ei, na adoração, na busca, na entrega. Então o resultado não tem como ser diferente, irmão. Meu Deus, isso que você está sentindo aí, irmãos, é porque alguém aqui está buscando, está louvando, está adorando. E eu glorifico o Senhor pela vida deles, sabe, irmão? Desculpa falar, moleque, é porque todos eles têm idade para ser meu filho, pastor. Não sei se felizmente ou infelizmente. E eles subiram a régua, pastor. É difícil. Tá bom? Tá bom demais. E a cada dia é melhor, sabe, irmãos? E eu sou grato a Deus pela sua oportunidade, sou grato a Deus de fazer parte desse lugar. Eu estava aqui porque eu ainda estou sob o efeito do Congresso das Mulheres. De verdade, irmão. É impactante. Quantos foram impactados aqui? Foi impactante, sabe, irmãos? E eu pude observar que tinha algo em comum naqueles testemunhos, sabe? Algo assim que tinha em todos os testemunhos. Tanto na Valéria, na pastora Simônia, nas outras meninas que vieram, Varune. E foi muito forte, não foi, irmão? Você precisa abrir a boca e testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida, irmão. Alguém precisa ouvir que tem solução, que existe um Deus que está acima dos seus problemas, que existe um Deus de Lucas 1,37, que nada para ele é impossível, irmão. Existe um Deus que venceu a morte. Ei, qual é o seu problema hoje? Você está morto? Não. Mesmo se tivesse, irmão. Existe um Deus que nós servimos, que venceu a morte, irmão. E aí eu percebi, irmãos, que tinha algo em comum entre aquelas pessoas, entre aquelas mulheres. E Deus falou comigo que era, sabe o quê? Dependência. Todas elas estavam numa situação de dependência de Deus. Todas elas estavam naquela situação de que, olha, não me restou mais nada. Eu preciso só me apoiar em Deus. Só Deus pode me livrar, me tirar dessa situação, irmãos. E elas entenderam isso claramente. Sabe o que me chama a atenção, Bruno? É a tranquilidade com que a Andréia narrou os fatos. Ei, a suavidade na qual a pastora Simone falou, bem clara, irmãos. Eu não sei se alguém aqui já passou pelo que eles passaram, que elas passaram, ou conviveu com alguém como eu, que teve câncer. Irmão, o processo é doloroso, eu posso afirmar para vocês. Sem ter passado, eu posso afirmar que o processo é doloroso, irmão. E aí, eu confesso aos irmãos que elas me inspiraram a trazer essa mensagem hoje. Dependência. Quantos aí são dependentes de Deus? Quantos aí querem ser dependentes de Deus? Precisam ser dependentes de Deus? Eu tenho uma notícia boa e outra ruim. Na verdade, todos nós, querendo ou não, precisamos estar dependentes de Deus. É como eu estava olhando para aquela bateria ali. É como uma bateria sem baqueta, irmãos.
Querendo ou não, a bateria precisa da baqueta, precisa de um cara para estar batendo ali, amém? Você pode até adaptar, querido. Pode bater com outra coisa, pegar esse microfone, mas vai ficar bom? Ei, você está entendendo aí? É a mesma coisa a presença, a dependência de Deus na sua vida. Você precisa depender de Deus. Querendo ou não, você depende de Deus. E eu falei, como é bom depender de Deus. Só que a definição de dependência é a subordinação, sujeição. Subordinar, obedecer. Mas o problema todo é que o oposto de dependência é autonomia. E hoje o que a gente mais busca é... Fala aí, irmão, pode falar. Só eu que busco a minha autonomia aqui, financeira, no meu trabalho. Amém, irmãos? E isso não é proibido desde que você se coloque na dependência de Deus. Alguém pode pegar uma aguinha para mim ali? Então, irmãos, eu estava aqui, só abrir um parênteses, né? Maria Fernanda chegou no meu ouvido ali, papai, a garganta está doendo. Não estou aguentando mais louvar a Deus. Cara, você tem ideia que eu ouvi isso da sua filha? Alguém tem ideia disso? Tem coisas que a gente só vivencia na presença do Senhor. Sabe o que é você poder falar, ó, eu e a minha casa servimos ao Senhor? E eu declaro nessa noite, se sua família não está aqui ainda, se sua casa não serve ao Senhor ainda, ela vai servir, amém? Eu estou sozinho, não estou pregando para ninguém. Bebeu água. Então, isso para mim é muito gratificante, sabe, irmãos? E eu falei assim, Senhor, se isso está acontecendo agora, é porque eu fiquei durante muitos anos dependente de Ti. Porque quando a gente está dependente, irmãos, a gente ouve. Amém? Quando a gente está muito autônomo, com muita autonomia, a gente deixa de ouvir. Amém? E a palavra de Deus diz que é na multidão de conselhos que há sabedoria, que é encontrada a sabedoria. Amém? E a pessoa que é dependente, ela é subordinada. O que é subordinada, irmãos? Ela é subordinada a Deus, irmão. Ela está sujeita à voz do Senhor. Ela quer ouvir o Senhor a todo tempo, irmãos. Ela quer sempre, cada vez mais, ser dependente. Só que o nosso eu, a nossa carne, ela quer o tempo todo autonomia. Eu falei, Senhor, você está numa situação difícil. E Deus falou assim, olha, eu estou permitindo, Leonardo, que você continue nessa situação. Porque se hoje eu te tirar dessa situação, você vai querer andar com as suas próprias pernas. Hoje eu permito que você passe por isso. Hoje eu permito ainda que você seja completamente dependente. Hoje porque eu estou te ensinando a ser dependente quando eu te colocar na bonança. Quando eu te colocar em lugares altos, quando você não tiver mais dívidas atrasadas, quando você não tiver mais enfermidade. E aí, irmãos, que é a chave de tudo, você continuar dependente, mesmo podendo fazer o que você quiser. Mesmo podendo fazer o que você quiser, você continuar dependente. Você tem autonomia para comprar algo, pastor, e falar assim, eu não vou comprar, eu vou orar, porque eu dependo de Deus, a resposta de Deus. Não é minha conta bancária que define aquilo que eu vou comprar e a quem eu vou ajudar. A resposta vem de Deus. Eu continuo dependente, mesmo tendo condição, mesmo podendo caminhar com as minhas próprias pernas. Eu ainda assim sou dependente. E aí eu falei, Senhor, eu preciso estar nesse nível. Eu quero ter e continuar dependente. Eu quero ter e continuar orando. Eu quero ter e continuar buscando. Buscando direção para aquilo que eu não fazia. E hoje eu entendo, irmãos. Hoje eu consigo entender por que a gente não rompeu algumas barreiras.
porque a gente não rompeu algumas dificuldades. Ser fiel no pouco, te colocarei no muito. Amém? Eu falei assim, ó. A Roberta falou uma coisa tremenda, né? A gente estava falando sobre a pregação. Falou assim, Léo, ser dependente, você tem que morrer. Você tem que morrer, cara. Aí eu falei assim, cara, e Deus ainda não tinha me dado, Bruno, a palavra. Sabe, eu falei assim, cara, ninguém com mais bagagem para falar sobre dependência do que o apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Aleluia. Deus é muito bom. Lá em Gálatas 2:20. Quantos já conhecem essa palavra? Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você pode glorificar o Senhor por isso? Isso é entender dependência, irmão. Isso é entender, ei, já não vivo mais eu, Senhor. Não importa das circunstâncias, não importa as coisas que me rodeiam, não importa a minha vida secular. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Irmãos, vivemos tempos difíceis, amém? Amém? Só para mim? Não, tudo bem. Tá difícil para mim. Mas sabe qual é a melhor coisa do evangelho, irmão? E por isso que a gente tem que propagar. Eu ouvi certa vez uma pregação onde o pastor falava assim, um testemunho. Um economista falou para ele, cara, vai vir uma crise econômica aí sem precedente. Aí ele falou assim, ó, eu não vou participar dessa crise. Eu adoro esse pastor. Eu não vou participar dessa crise. Não, como assim? Você não tem como participar, você vai sair do país? Ele, não, só não vou participar. E aí eu entendi, antes dele largar a chave, pastor, eu entendi. A nossa vida não é o presidente A, o presidente B que comanda. Nós não dependemos do sistema econômico, financeiro, socioeconômico, seja lá qual o nome que você queira dar. Nós dependemos única e exclusivamente de Deus. E pode estar ruim para todo mundo, mas se Deus quiser, vai estar bom para você. Para nós. Aí Deus me fez lembrar agora, pastor, José do Egito. Quantos conhecem? A palavra do Senhor vai dizer, e eu vou resumir muito, né? José foi vendido como escravo, foi parar no Egito. Quantos conhecem? Hein, que igreja, viu? Seminário funcionando. E José chegou a governador do Egito. A palavra do Senhor vai dizer, José revela um sonho de Faraó, que teria 7 anos de farturas e 7 anos de vacas magras, vamos dizer assim, nada, não teria nada. A terra não ia render nada. Queridos, e aconteceu o que José falou, que só tinha fartura no Egito. Só tinha fartura no Egito, faltou comida no mundo inteiro, mas no Egito tinha fartura, porque ele estava sob a direção de Deus. Não era José, mas era Deus. O que Deus falou com José, querido, foi a palavra liberada de Deus para José, através do sonho de Faraó. A palavra de Deus vai dizer que ninguém, ele alimentou todo mundo, o mundo inteiro, irmãos. Você consegue entender? Através de uma estratégia ou não, Deus vai sempre cuidar de nós, amém, irmãos? Olha que a palavra de Deus também diz com relação a isso, irmão. Aleluia. Pode adorar o Senhor? Calma aí que eu vou achar aqui. Porque ele, Salmos, Natan, 72, 12 a 14. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu adoro esse salmo. Porque ele livrará ao necessitado quando? Salmo 7:2.
12. Ah, está em outra versão. Vou ler aqui, irmãos. Ó, quem quiser acompanhar, mas eu vou ler aqui que está melhor para mim. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará a alma dos necessitados, libertará a alma do engano e da violência, e precioso será o sangue aos olhos dele. Amém, irmãos? Amém. Então Deus está nos guardando, irmão. Amém. O tempo todo. Aleluia. Independente da circunstância. Mas tem coisas que dependem muito mais da gente do que o próprio Deus. Tem coisas que Deus Eu estava conversando, não sei com quem, um testemunho pessoal. Crente, quando encontra com outro crente, só fica falando de Deus, né? Deve ser chatão para quem não está, né, ligado, né? Deve ser, caraca, esses malucos aí só falam para quem não está ligado. É loucura para aqueles que perecem, amém? Para a gente é o poder de Deus, amém, irmãos? Amém, igreja? E aí a gente estava falando sobre gratidão, aí eu falei assim, cara, para mim, pelo que a Bíblia fala, gratidão não gera nada em Deus. Porque muitas vezes a gente escuta assim, a gratidão, Deus adora um coração grato, amém? Quantos já ouviram isso? Só que a gratidão não é boa para Deus, irmãos. A gratidão é boa para você. É para você, porque ter um coração grato vai te gerar esperança, vai te gerar fé, vai te lembrar de onde Deus te tirou, vai lembrar de onde que Deus quer te levar. Amém, irmãos? Então, para mim, gratidão não gera nada em Deus. Agora, dependência e obediência... Ser dependente do Senhor e obediente, irmãos, você vai mover a mão de Deus. Porque quem depende e obediente também tem fé, amém? Você vai ser dependente de alguém que você não confia? Quem quer depender de alguma coisa aí, irmão? Quem já ouviu falar aquele... É quase um dito popular, né? Eu não dependo de ninguém para nada. Não é assim, irmãos? Só que agora a gente vai depender assim, ó. Agora vai ser dessa forma. Eu dependo de Deus para tudo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu dependo de Deus para tudo. Jesus é maravilhoso, irmãos. Estou procurando aqui uma passagem em Josué que eu amo. Mas eu vou continuar aqui. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 12, 9. Aleluia. Deixa eu ver se está igual. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o poder se aperfeiçoa na... Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas... Nas minhas... Só tinha uma irmã. Ah, tá. Para que o poder de Cristo repouse. Isso é dependência, irmãos. Amém, irmãos? Isso é você entender e você querer. Você entender que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. O apóstolo Paulo, irmãos, ele prefere, a Bíblia não fala isso, mas às vezes ele prefere estar um pouco fraco, porque ele entende que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. Ele entende que quando ele está dessa forma, o poder de Deus opera mais na vida dele, amém? E sabe por que a gente foi tão abençoado com aqueles testemunhos aqui, irmãos? Porque elas estavam num momento fraco. E o poder de Deus se aperfeiçoou na vida delas. Sabe por que você foi tão abençoado? Porque o poder de Deus se aperfeiçoou na vida dela. Irmãos, eu declaro, dependência gera milagres. Todas elas se colocaram, aquelas irmãs, eu estou falando agora daquelas irmãs do Congresso de Mulheres, amém, irmãos? Quantos estavam aqui? Eu não perguntei, não. Quantos ouviram? Ah, bom. Todas elas se colocaram na dependência de Deus. Todas elas estavam na dependência total de Deus. Eu acho que se a gente fosse pegar, pastor, e falar qual foi a frase que elas mais usaram, foi assim:
Deus, você sabe de tudo. Amém, não, mãe? Foi ou não foi? Deus, você sabe de tudo. Aí eu lembro perfeitamente que uma das irmãs falava assim, e aí veio uma notícia pior ainda, mas aí eu parei pro cantinho e falei assim, Deus, você sabe de tudo. Deus, você sabe de tudo. Você pode declarar isso para o Senhor hoje? Deus, você sabe de todas as coisas. Você sabe de tudo. A dependência gera milagre. Eu não sei qual área da sua vida que você precisa de um milagre, irmão. Mas você precisa se colocar em dependência de Deus. Você precisa depender de Deus a todo instante. Sabe, irmãos? Às vezes as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria. E muitas das vezes, a melhor coisa que a gente tem que fazer é se colocar na dependência de Deus. Amém? Mas às vezes ficamos revoltados, pastor. E queremos trabalhar, caminhar, autonomia, como uma criança pequena que começa a andar, né? É tremendo isso, pastor. Deus me fez lembrar agora. Está com a Cecília aí. Daqui a pouco, Cecília, ela vai largar sua mão, ô Rafa, daqui a pouco ela vai largar sua mão e querer andar sozinha. E é assim que muitas das vezes a gente faz com Jesus, Rafa. Quando a gente já se sente confiante, quando a gente acha que já está curado, que a ferida já está fechada, quando a gente acha que a gente não precisa mais de Deus, a gente tende a caminhar sozinho. E aí o que acontece como uma criança que dá os primeiros passos? Caímos. Meu Deus. E às vezes o tombo não causa grandes ferimentos. Mas às vezes causa, irmão. Às vezes é uma altura maior. Às vezes você já tinha feito isso. Quantos estão comigo, irmão? Às vezes você já tinha largado, muitas das vezes você já tinha largado a mão de Deus mais de uma vez. Mais de uma vez. E Deus falando assim com você, querido, meu filho amado, anda comigo. Cola comigo. Eu sei o que é bom para você. Olha, irmãos, eu concordo, como diz, é muito ruim depender das pessoas. Eu concordo com esse ditado. Mas é muito bom depender de Deus. Olha o que Deus fala a nosso respeito, irmãos. Aleluia. Eu gosto muito de Josué 21, 45, Natan. Aleluia. Louvado seja Deus. De todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas, todas, é fácil depender de Deus, irmãos. Ei, é fácil depender de Deus. Vamos lá para... Quem ainda não quer depender de Deus, a gente vai lá para Jó. Jó 42, 2, Natan. Está Natan para trabalhar. Sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser. Nenhum dos seus planos pode ser. Querido, Deus tem um plano na sua vida e nada nem ninguém pode frustrar. É fácil depender de alguém assim, amém? Se a gente está naquela fase que a gente está querendo caminhar sozinho, as coisas já ficaram... Porque assim, quando as coisas estão apertadas, irmão, a gente vai para o monte até no temporal, né? Cheio de lama, derrapando, não, mas eu vou chegar lá no monte. Não é mais ou menos assim? Né? Igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pastor, não tem nada de feriado, não? Né? Ora por mim, ora por mim. Irmão, afrouxou um pouquinho, amém? É só comigo que acontece isso? Ei, a dependência acaba ou não acaba? Caiu aquele dinheirinho que você não estava esperando, opa! Muda até o linguajar, né? Tira até aleluia e glória da boca. Jesus. Então você entende por que está apertado aí? Por que está difícil aí? Você está no processo, irmão. Nós estamos no processo, irmãos. Deus está preparando a gente. Preparando. Porque quem Ele vai derramar sobre as nossas vidas é muito grande, irmãos. E a gente não pode correr o risco de desviar. A gente não pode correr o risco de jogar esse plano por água abaixo. E nada, irmão, Deus não resiste a um coração contrito, amém?
Então, irmãos, você às vezes não sabe nem qual é a direção. Você não sabe nem se está caminhando certo. Agora, se você está se colocando na dependência do Senhor, meu amigo, pode ter certeza, irmãos, que Deus vai cuidar de você, querido. Deus vai te direcionar, vai te livrar do mal, vai colocar no caminho da bênção, Senhor. Porque a própria palavra de Deus diz que nós, as bênçãos, durante muito tempo a gente falou que a gente tinha que ir atrás das bênçãos, não é mesmo? Eu corri atrás da minha bênção ali, lembra, pastor? Adorava falar isso. As bênçãos nos seguem, irmãos. Mas elas precisam nos achar, amém? A gente precisa estar posicionado. A gente precisa estar no lugar onde Deus falou que você deveria estar, amém? Você precisa estar sujeito a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, eu peço a Deus que Ele hoje nos dê um coração dependente. Independente da nossa circunstância. Independente se você está doente ou se você está com a sua saúde boa. Se você está com dinheiro ou sem dinheiro. Mas que a gente continue dependente de Deus, amém? Eu queria orar, eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração e você pedisse a Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela é tremenda. Quando ela fala que o coração do homem é enganoso. Amém? Então a gente vai pedir ao Senhor para esquadrinhar os nossos corações, irmãos. Para que de verdade a gente tenha um coração sujeito a Deus. De verdade a gente tenha um coração dependente do Senhor. Porque quem depende, eu nunca vi ninguém depender de Deus e se arrepender, irmão. Senhor Deus e Pai, louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, eis aqui a sua igreja, Senhor Deus. Deus, nós estamos com os nossos corações contritos, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, humilhados aos teus pés, Senhor Deus. Clamando por Ti, clamando por direção, clamando por um coração ensinável, Senhor Deus. Que a gente nunca possa perder a dependência, ó Pai. Que a gente venha sempre se sujeitar a Ti, Senhor Deus. Porque como diz a Sua palavra, os Seus planos são perfeitos, Senhor Deus. A Sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E nós entendemos isso nessa noite. Mas o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece as nossas dificuldades. Em nome de Jesus, que elas venham cair por terra agora, em nome de Jesus, que a gente possa romper essa barreira e que esse dia fique marcado como o dia que nós transformamos os nossos corações, que a gente deixou de lado a nossa autonomia para se sujeitar a Ti, Deus. Em nome de Jesus, abençoa a sua igreja. Amém. Graças a Deus.